Mas você lembra do ponta-direita do Botafogo? O ponta-direita do Botafogo era um cara chamado Pascoal. O próprio Gerson já falou que tomou olé, né, do Botafogo, jogando pelo Flamengo, e estava tomando também olé jogando pelo São Paulo. 4 dias depois, adivinha, 15 de novembro de 72, o que foi que aconteceu, meu Deus? Fala, galera! Estamos de volta, Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Mais um episódio especial para você. Você que é parceiro desse canal, que está iniciando a sua trajetória. Eu, Eduardo Santos, meu parceiro Marcelão, e Roberto Narral. Au! É isso. Rapaziada, antes de mais nada, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para dar aquela moral, para a gente poder caminhar juntos, né? E aproveita que você não está fazendo nada, o dedinho está de bobeira, dá aquela famosa curtida já para garantir e vamos juntos. Rapaziada, hoje temos um episódio especial, já que nós temos um confronto com o Nobre São Paulo se aproximando. O nosso canal já apresentou um episódio lá atrás de confrontos com o São Paulo pelo turno do Brasileiro, e agora temos o famoso retorno, e vamos contar mais três historinhas envolvendo confrontos com o São Paulo. Bom, eu vou abrir esta bagaça e eu vou pedir ao meu colega Marcelão que entre no brabo túnel do tempo, porque na cápsula vou eu. Cheguei a 1940. Aí você, calma aí, você que acompanha o nosso canal vai virar e vai falar assim, peraí, tu vai falar de novo? Eu lembro que você falou de um Botafogo e São Paulo em 1940, porra, não pode esquecer, se você assistiu, o jogo foi 8-1, pô, primeiro confronto entre os dois, primeiro confronto entre São Paulo e Botafogo, 8-1 no Estádio das Laranjeiras, mas não vou falar sobre esse jogo não, bonitão. Vou falar de outro jogo, também em 1940. Pô, cara, que falta de criatividade, hein? Tem duas historinhas aí, meu amigo. Primeiro é o seguinte, por que eu vou falar sobre esse jogo? E vou falar muito rápido, tá? Bom, como eu avisei a você, quer dizer, lembrei você que assistiu e você que está assistindo pela primeira vez, eu estou te avisando que o Botafogo ganhou de 8-1 no primeiro confronto. O que acontece? A rapaziada de São Paulo voltou para casa com 8 na sacola e pensando numa revanche, na forra, né? Muito bem. Os dirigentes acertaram uma revanche. Esse primeiro jogo foi em julho, e eles acertaram uma revanche para o mês de novembro e marcaram para o dia 15 de novembro. Opa, surgiu um som alucinante aí. E marcaram para o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, né? Muito bem, o jogo em São Paulo, no estádio do Pacaembu, recém-inaugurado estádio do Pacaembu. O Pacaembu foi inaugurado no finzinho de abril, se não me engano, e esse jogo no dia 15 de novembro. Muito bem, a revanche. Então, por si só, isso já seria um tema interessante, né? Pô, Botafogo vence por 8-1 e vai ter a revanche, que na realidade é a conclusão dessa história desses primeiros confrontos entre Botafogo e São Paulo. Só que tem um segundo tema bacana aí. Um jogador do São Paulo, um cara que jogava na linha média do São Paulo, chamado Lisandro, esse cara jogou o primeiro jogo. E aí não gostou, né, do resultado, evidentemente, e falou assim, não, vai ter forma, não tem essa. E aí, um jornal do Rio publicou, antes do jogo, que o Lisandro encontrou um torcedor, eles colocam assim, um veterano alvinegro, né, que pode ser um torcedor, pode ser um dirigente, sei lá, e o cara fez uma brincadeira e falou, olha, nós vamos dar a forra, agora vai ter a forra, 8-1 e tal, e babá, e o cara duvidou. E o Botafogo tinha um jogador que estava surgindo, que veio de Minas, e arrebentando, que é o Geninho, que 2 jornais, um de São Paulo e o outro do Rio, que eles copiaram, chamaram de Nijinho. Olha só, os caras estão
completamente. O Niginho também foi um grande astro do Palestra Itália de Minas, como o Niginho, como o Geninho. Aí. Mas beleza, só trocaram as consoantes de lugar. E o já ia confundir aqui, o Geninho arrebentando, começando muito bem no Botafogo. Se você não está associando o nome à pessoa, o Geninho foi um dos grandes meias da história do Botafogo de futebol e regatas, ainda na época do Botafogo Futebol Clube. Muito bem. E o cara virou e falou assim, não tem esse negócio de Geninho não vai fazer nada. Não só disse que o Geninho não ia fazer gol, falou que não ia fazer nada no jogo. Guardou essa informação? Beleza. Botafogo e São Paulo foram para o estádio do Pacaembu, um público muito legal. Por coincidência, o árbitro era o mesmo, Heitor Marcelino, que foi um grande jogador do futebol paulista brasileiro, do Corinthians, arrebentou. Beleza. Os dois times devidamente postados. E o Botafogo, eu vou rapidamente aqui mencionar o time do Botafogo. Em relação ao primeiro jogo, o Aimoré estava de volta, né? O Aimoré Moreira, que eu já falei aqui, grande goleiro, excelente goleiro do Botafogo. A linha de zagueiros, os fullbacks, tinha uma estreia. O Borges, que eu já falei do Borges aqui, Antônio Ferreira Borges, um cara que veio do Curitiba, o Botafogo contratou, porque o Botafogo ia fazer, ele fez uma excursão, iniciozinho de 41, no episódio passado eu falei até 40, porque era na fusão 40-41, e o Borges foi contratado, ia ser testado nessa excursão. Além do Borges, o Botafogo trouxe outro cara do Curitiba, que era o Sardinha. O Sardinha veio, só que o contrato do Borges já foi homologado antes e o Borges já veio para a estreia. E o Borges ia fazer a dupla de zaga com o Nariz, que eu já citei várias vezes, o Marcelo também já falou sobre ele aqui, Dr. Álvaro Lopes Cansado, médico, os dois formando a zaga. O Nariz já estava meio cansadão, porque já era veterano, tinha problema no joelho e tal. Aliás, nessa época, quase todos os jogadores tinham problema no joelho. Mas beleza. A dupla, então, Borges e Nariz. Linha média, Zezé Procópio. Lembrando, Copa de 38, essa fera, hein? Zezé Moreira no centro médio, ali na centrância, só baixando a porrada. Lembrando, Zezé Moreira, irmão de Aimoré Moreira, beleza? E como alvo esquerdo, o Canali. Heitor Canali, o grande Heitor Canali, um jogador também bastante importante no Botafogo. Agora o ataque é o seguinte, na ponta direita vai jogar um rapaz chamado Pascoal de Gregório. Eu falei no episódio passado, Pascoalzinho jogando de ponta direita. Quem assistiu ao episódio passado lembra que eu disse o seguinte, o cara jogava de centroavante, meia direita, ponta direita, precisou Pascoal na ponta. Tadic não estava podendo, não estava legal, beleza. Na meia direita, Heleno de Freitas, surgindo no Botafogo, ok? Centroavância, Carvalho Leite. Enquanto o Heleno estava chegando, o Carvalho estava encerrando a sua história, mas os dois formando uma duplinha ali. Na meia esquerda, o Geninho, que eu falei, cara nova no Botafogo, e na ponta esquerda, Patesco, Flecha Rúvia, que também já falei várias vezes aqui. Muito bem, esse era o time do Botafogo. Lembra do Lisandro? Fez a aposta, o cara não vai fazer nada, Geninho não vai fazer nada. Cara, o Lisandro arrebentou, bicho. O cara, ô boca, durante 15 minutos. Porque o Geninho, aos 15 minutos, abre o placar para o Botafogo. Então, aquela aposta foi para o saco com 15 minutos. Porque ele disse que o Geninho não faria nada e sequer um golzinho. Geninho abre os trabalhos aos 15 minutos, Botafogo 1-0. Acaba o primeiro tempo. Lembra que esse jogo era uma forra, né? Foi 8-1. Só lembrando, 8-1 o primeiro jogo. Bom, no segundo tempo, o time do São Paulo vem com tudo e empata os dois. E médio. Eu disse E médio, não é remédio, aquilo que você vai buscar na farmácia, não. E médio com H. O E médio empata o jogo aos 2 minutos. Jogadores do São Paulo comemorando. Heitor Marcelino mandou botar no centro, apitou, deu a saída, meteram a bola na esquerda e Patesco 2-1. Aos 3. Os caras estavam comemorando, tinha torcedor lá no Pacaembu, o cara comemorando com lenço, com tal. Quando olhou, tá bom, então uma bolinha dentro do gol
Pedrosa, o goleiro do São Paulo era o Roberto Gomes Pedrosa, hein? Que foi jogador do Botafogo, cria do Botafogo, Copa do Mundo 34 no Botafogo, e depois vai para São Paulo e se torna uma figura icônica no São Paulo, presidente de São Paulo, salvo engano, foi presidente da Federação Paulista, o cara, enfim, e ele era o goleiro, foi buscar lá dentro, hein? Nosso Pedrosa. 2-1 Botafogo. São Paulo, um time valente, empata com o Mendes. O Mendes, eu lembro, eu tive um senhor lá perto de casa, seu Mendes era dono de uma loja de uma mecânica, gente finíssima. Seu Mendes não era o mesmo Mendes, evidentemente, que empata o jogo para o São Paulo. Jogo duro, o jogo estava lá e cá, maneiro. 2-2. Mas aí, meu amigo, 2-2, meteram eu falei, o Patesco fez o segundo, mas você lembra do ponta-direita do Botafogo? O ponta-direita do Botafogo era um cara chamado Pascoal, que tinha um hábito, uma mania de fazer gol. Pascoal, 3-2 aos 26 minutos. Pascoal tinha 1,64 m. Lançaram a bola na área, ele creu de cabeça. 3-2 Botafogo. A partir daí, meu amor, acabou. Botafogo começa a tomar conta, um jornal de São Paulo diz que o São Paulo cansou, né? Cansou de correr atrás, né? Enfim, mas 4-2, Patesco faz o quarto gol aos 30 minutos. E aí, o primeiro jogo terminou 8-1, e o São Paulo tinha montado essa tentativa de forra. 4-2, com 2 gols de Patesco, 1 gol de Geninho e 1 de Pascoal. Pascoal falou assim, peraí, o Pascoal era aquele cara que fez 11 hat-tricks. Pô, vai ficar com umzinho só? Aos 43, Pascoal de Gregório disse, negativo, meu garoto, eu quero mais um, eu tenho fome. E faz o 5º gol do Botafogo. Então, a forra do Botafogo, aliás, a forra que o São Paulo pretendia dar pelos 8-1 no Rio de Janeiro, do jogo realizado em julho, a forra não deu muito certo. 5-2 Botafogo no segundo confronto entre ambos. Ou seja, se pela matemática aplicada, você vai somar 13 gols contra 3. E o nosso Lisandro dançou na aposta, garotão. O jornal não diz o que ele fez e de quanto foi a aposta. Mas ele voltou com mais uma na sacola e sem a grana. Essa foi a minha historinha de 1940. 2 histórias em Botafogo e São Paulo de 1940. Botafogo do Cora no São Paulo. Bom, agora a gente vai dar aquele famoso saltão. Vai ser um salto bacana. Nós vamos para, se a minha memória não falha, 1969, é isso? 69, beleza, acertei. Para o cara aqui de baixo, Roberto Narral. Chegou, Narral. Fala, pessoal, beleza? Cheguei. Fala, pessoal. Então, a partida de hoje é uma vitória do Botafogo contra o São Paulo no dia 8 de outubro de 1969, 4 dias após a conquista da Taça Brasil pelo Botafogo, que nós já falamos aqui, o Marcelão falou aqui. O jogo com Fortaleza. 4 dias após, numa quarta-feira à noite, o Botafogo enfrenta o São Paulo pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Que se tornou dirigente, como o Eduardo falou, e era o nome do antigo torneio Rio São Paulo, que passou depois a ser o Robertão, né, com equipes de outros estados, entre 67 até 70, também chamado de Taça de Prata. E essa partida, então, é desse torneio. O Botafogo está fazendo sua 5ª partida no torneio, 2 vitórias e 2 derrotas. Nesse meio tempo, estava disputando também a Taça Brasil, né? Jogou contra o Cruzeiro, o Eduardo já falou dos jogos aqui contra o Cruzeiro, e enfrentou o Fortaleza nas finais. E o mesmo time que entrou em campo contra o Fortaleza entra em campo contra o São Paulo. Os mesmos jogadores. E tem um detalhe importante no time do São Paulo, que ele tem Gerson jogando pela primeira vez no Rio, pela primeira vez contra o Botafogo após sua saída. Ele
tinha saído logo após as eliminatórias da Copa do Mundo, tinha pouco tempo, um mês e meio mais ou menos, e ele estava enfrentando o Botafogo pela primeira vez, né? Eu vou falar aqui duas frases e no final do episódio eu vou explicar melhor essas frases. Frase 1. Um baile sem música. Frase 2. Maestro sem orquestra. Bom, como é que foi o jogo? O Botafogo dominou inteiramente a partida, ditou o ritmo de jogo. O São Paulo ele vinha de 4 derrotas e emplacou a 5ª. Perdeu para o Botafogo. Salvando-se apenas Gerson, com a sua categoria de sempre, Toninho, que também tinha sido contratado há pouco tempo, né? E Jurandir. Os 3 que se destacaram no São Paulo. Já o Botafogo, os 11, e não aconteceu substituição nesse jogo, os 11 foram espetaculares. Talvez o Cal não se possa falar porque ele não foi exigido, então não tem nem como falar do Cal, mas tirando o Cal que não foi exigido, todos os demais, né? Os laterais não tinha quem marcar, praticamente. A zaga foi perfeita, né? Se antecipando em todos os lances. O meio-campo, a zaga Moisés e Leônidas, laterais Moreira e Valtenci. O meio-campo perfeito, Carlos Roberto e Afonsinho, e ainda o Paulo César jogando na esquerda e voltando também no meio-campo. E o ataque com Rogério, Roberto, Ferretti, Rogério, Roberto e Ferretti, e o Paulo César, que eu falei agora, que ficava voltando um pouco para o meio-campo. O jogo ele começou logo com 2 minutos, o Cal deu uma bola para o Paulo César, ainda perto da área. Ele foi avançando, driblando vários jogadores, chegando próximo da área, chutou longe do gol, mas fez uma jogada muito boa, saindo da defesa, indo quase até a área adversária, driblando jogadores, e quase faz o gol, mas a pontaria foi falha. Aos mais ou menos 10 minutos, houve o Gerson do São Paulo com o Carlos Alberto, eles trocaram passes, e o Carlos Alberto acabou entrando praticamente na cara do Cal. O Cal saiu, né, para dar aquele abafa, e ele chutou por cima forte. Talvez se ele tivesse tentado encobrir, poderia até ter saído do gol do São Paulo ali, mas ele chutou por cima. O Rogério começou a assombrar, era dribles e mais dribles, ele cansou de driblar o zagueiro Edson, mas driblou tanto, que no segundo tempo o Edson deu uma de migué lá e arrumou lá estava machucado e acabou saindo do jogo. Nesses dribles, né, numa situação, ele quase saiu no gol do Ferretti. Ele cruzou a bola, o Ferretti ia fazer o gol, o Jurandir tirou a bola. Depois, mais ou menos 33, 34 minutos, só dando Botafogo, mas perdendo chances. Ferretti perdeu algumas chances, o Roberto também, mas nessa jogada aos 33 minutos, foi uma triangulação, o Paulo César tocou a bola para o Ferretti, né? O Ferretti veio com a bola, ele avistou o Roberto entrando livre, tocou para o Roberto foi, chutou, gol do Botafogo. 1-0 no primeiro tempo, mais ou menos 33, 34 minutos. E a partir daí, se já dava só o Botafogo, passou a dar mais ainda. O time pressionando, o Rogério fazendo chover, a velocidade, o Paulo César também, os dois nas pontas, correndo muito, velocidade, ganhando as jogadas, várias oportunidades de gol para Roberto, para Ferretti, mas a bola não entrou. E aí quase que o São Paulo faz um gol. No finalzinho do primeiro tempo, o Moisés foi tirar uma bola do Gerson, a bola quase que vai para gol contra, mas acabou não saindo esse gol e terminou 1-0 o primeiro tempo. Bom, no segundo tempo, o São Paulo voltou, ele tentou melhorar, fez substituição, né? No torneio Roberto Gomes Pedrosa podia fazer substituição, ele fez substituição
uma substituição, mas só tentou, porque não conseguiu melhorar. Chegou até a mandar uma bola na trave, por volta dos 6, 7 minutos, ele chegou a mandar uma bola na trave através do jogador Nicanor, ele mandou uma bola na trave, o Gerson passou a bola para ele, e o Nicanor chutou, a bola foi na trave. Mas logo depois também, o Botafogo teve uma chance e foi na trave também, né? O Paulo César cobrou uma falta, o Roberto foi de cabeça, a bola bateu na trave e não entrou. E aí vem dois lances interessantes. Não que o jogador chama a atenção do jogador do Botafogo, mas sim o ex-jogador do Botafogo, o Gerson. Um dos lances, por volta dos 20 minutos, no ataque do Botafogo, ele conseguiu pegar a bola e driblou Roberto, Ferretti e Rogério, na entrada da área do ataque do Botafogo. Ele conseguiu desarmar e saiu driblando, e aí não teve jeito. A torcida do Botafogo aplaudiu o Gerson ali. Logo depois, isso foi aos 20, 21, logo depois, uns 5 minutos depois, um lance muito parecido de aplauso para o Gerson. Ele deu um drible de corpo no Moisés, que o Moisés quase caiu no chão. Isso E a torcida, de novo, não conseguiu se conter e aplaudiu o Gerson mais uma vez. Bom, o Botafogo teve, como eu falei, muitas chances, várias chances. O Paulo César no segundo tempo, o próprio Ferretti, Roberto. E aí vem o jogo já se aproximando para o fim, vem um lance bem grotesco, né? O juiz, que é o senhor Agomar Martins, lá do Rio Grande do Sul, que estava invertendo faltas, ele estava não dando a lei da vantagem, e aí ele resolveu inventar mais. O Botafogo estava trocando passes, ou seja, o famoso olé. Estava dando olé, né? Que o próprio Gerson já falou que tomou olé, né, do Botafogo, jogando pelo Flamengo, e estava tomando também olé jogando pelo São Paulo. Estava o Botafogo tocando a bola, perto de acabar o jogo, e o juiz vai e apita. O Gandulinha pensa que acabou o jogo, entra em campo, vai pegar a bola, e o jogador de São Paulo, Nicanor, segurando a bola. E o que é? O que é isso? O juiz, não. É falta técnica. Falta técnica do Botafogo. Tiro livre indireto para o São Paulo. Isso já é em cima da hora. Até o Gandulinha entender. Bom, o Gandulinha saiu. E aí, Gerson, né, com aquela categoria habitual, cobra muito bem, joga a bola na pequena área, e o Moisés consegue cortar para a lateral, afastando o perigo, mas quase que a vaca vai para o brejo aí nesse lance bobo aí, de invenção, né? Quero saber qual é a regra que diz que não pode tocar a bola, né? Acho que só contra o Botafogo que tem isso. E o jogo termina com o Botafogo vencendo por 1-0. Esse placar, né, como se diz muito, foi enganoso, porque o Botafogo foi totalmente dono da situação, totalmente. E duas frases que eu falei, né? Uma frase: o baile sem música. Esse baile sem música, quem deu foi o Rogério. Rogério, que foi o autor do baile sem música, porque o que ele fez com o zagueiro Edson, do São Paulo, não está no gibi. Como eu falei, o Edson tomou tantos dribles que aos 30 e poucos segundo tempo ele saiu mancando, pediu para sair e deu uma de migué lá porque ele não aguentava mais. Então o Rogério fez um jogo assombroso, como disseram os jornais do dia seguinte. Então ele é o jogador que fez o baile sem música. E o maestro sem orquestra seria exatamente o Gerson, né? Que seria o único jogador que jogou bem no São Paulo, com nível, né, de jogador de primeira. Jornais também dizem que o Jurandir e o Toninho se esforçaram, mas não conseguiram jogar bem. O único de São Paulo que ainda tentou com lançamentos, colocava a bola lá na frente, mas cadê os jogadores para chegar e pegar e ter habilidade de fazer? Não conseguiram. Então seria o Gerson, o maestro sem orquestra. E esse maestro chamou a atenção de quem? Daquele garoto, o Afonsinho. Acabou o jogo, o Afonsinho correu para ele, pediu, sabe o quê?
pediu a camisa. Queria a camisa do Gerson. O Gerson falou que não podia dar. Mas o Afonso tentou. Queria ter a honra de ter a camisa do Gerson. Então, o Botafogo vence, assume a vice-liderança do torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Que o próprio Eduardo já contou aqui. Nós chegamos e avançamos, fomos às finais, quadrangular final. E o Botafogo venceu o São Paulo com um show do Rogério e aplausos, né, da torcida do Botafogo, reconhecendo o ídolo, reconhecendo o futebol do Gerson. E é isso. Agora nossa nave vai para 1900 e... Cheguei em 1972, estava tão longe de você, Naral. Eu vou falar de outro Botafogo e São Paulo, que nós ganhamos, naturalmente, do Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro chamava-se Nacional, 72. E eu vou falar o porquê da importância desse jogo. O Campeonato de 72, os times eram divididos em 4 grupos, 2 de 6 times e 2 de 7, aquela bagunça de sempre. Classificavam-se 4 para a segunda fase. Aí, 4 de cada grupo. E aí pegavam-se 16 times, dividiu-se em 4 grupos de 4, e só o primeiro passava para as semifinais. Aliás, semifinais, 2 jogos de times diferentes, né? Era jogo único para cada time. E depois, a final, também seria jogo único. Por que eu estou falando que esse jogo contra o São Paulo, que eu vou descrever aqui, era importante? Primeiro, eu tenho que falar de antes do jogo, né? A situação estava o seguinte: no grupo do Botafogo, o Corinthians estava em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, Santa Cruz com 19 pontos em terceiro, e Botafogo e Nacional de Manaus com 15 pontos cada um. E a Portuguesa de São Paulo na lanterna com 10. Quer dizer, o Botafogo estava disputando com o Nacional uma vaga de classificação. E naquela época, ele estava sendo chamado, né, pejorativamente, de alegria do Nordeste. Naquela época, os times grandes de Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, quando iam para o Norte ou Nordeste, jogavam quase todas as partidas no Nordeste, porque eram atrações, porque tinha renda e tal. O Botafogo, por exemplo, jogou só 4 partidas em casa, todas contra times grandes, 4 em campos neutros, porque estava América, Flamengo, Fluminense e Vasco, e 17 fora de casa, todos no Norte e Nordeste. E tinha perdido para o CRB de 3-2, para o Vitória da Bahia de 1-0, e para o Santa Cruz, que estava fazendo uma boa campanha, de 3-2. Havia ganho do Náutico 2-1, empatou com o Bahia lá, ganhou do Sergipe de 1-0, mas era chamado debochadamente de alegria do Nordeste. Até que no dia 11 de novembro de 72, houve esse jogo contra o São Paulo. O Botafogo entrou com Cal, Mauro Cruz, Scala, depois o Osmar entrou no intervalo, depois eu explico por quê. Volta em si, improvisado de 4 zagueiros, e o grande Marinho Bruxa, com 20 anos de idade, 21, ele estava vindo do Náutico, o Botafogo em 72, né? O meio de campo com o mágico Ney Conceição e Carlos Roberto, o ataque Zequinha, Ficha, Jairzinho e Dorinho, e o técnico era o Leônidas. O jogo começou muito disputado, os 2 times na frente e tal, mas o Botafogo foi o primeiro a perder 2 chances de gol, logo no início do jogo. E aos 11 minutos do primeiro tempo ainda, o Ficha dá um bolão para o Marinho cruza alto, bem alto para a área. O Jairzinho, que não era nada alto, mas tinha uma impulsão gigantesca, subiu, cabeceou por cima do goleiro e Botafogo 1-0. Aí, um pouco depois, 21 minutos, uma jogada do São Paulo, um lançamento para o teto, que parecia impedido, mas não dá para afirmar nada. Na televisão não dá para ver, e muito menos eu, que estava no estádio, lá atrás do gol do Botafogo, não dá para ver mesmo. O Cal ainda se jogou nos pés do teto, tirou a bola dele, mas a bola sobrou o grande jogador Pedro Rocha, uruguaio, seleção uruguaia,
a grande estrela de São Paulo, em 72, empatou o jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 29, o Zequinha cruza uma bola alta para a área. O Fischer, marcado por 2 zagueiros, disputa com eles, mas ninguém dos 3 toca na bola. E o Dorinho mete-lhe um sem pulo e dá uma varada para fazer 2-1 Botafogo. Mas ainda no primeiro tempo, aos 34, olha quanto gol seguido. Uma jogada pela linha de fundo, cruzamento para o teto e gol de São Paulo. Aí o Léo ainda sacou que o Scala, que era um zagueiraço, inclusive, veio do Internacional, foi da seleção brasileira, e o Mauro Cruz na direita, a defesa do Barrão estava falhando muito, mas o ataque estava jogando muito bem. Então ele tirou o Scala e botou o jovem Osmar, que foi convocado para a seleção olímpica, seria até para a seleção principal, mas por causa das Olimpíadas, falou, não, deixa ele aqui na Olímpica, a gente vai precisar dele. Acabou machucando o pé e não jogando. Numa porta de elevador, se não me falha a memória. Então o Osmar deu mais estabilidade para a zaga. E logo aos 13 minutos, uma linda jogada do Botafogo, uma tabelinha tudo de primeira, Dorinho para o Fischer para o Jair driblou um zagueiro e chutou cruzado na trave, no pé da trave direita do Sérgio, goleiro de São Paulo, e a bola sobrou para o Zequinha, vral, 3-2. Botafogo 3-2, saindo um pouco do sufoco, né? Porque a vitória valia 2 pontos, né? Valia 2 pontos, mas embalou o Botafogo. 4 dias depois, adivinha, 15 de novembro de 72, o que foi que aconteceu, meu Deus, em 15 de novembro de 72? Metemos 6-0 no Flamengo, uma exibição de luxo, mas isso é uma outra história para a gente contar depois. E na próxima rodada, jogamos contra o Fluminense e ganhamos de 2-1, quer dizer, 3 vitórias seguidas. Aí a coisa melhorou. O Botafogo foi a 21 pontos, passou até o Santa Cruz, que estava com 20, e se distanciou bem do Nacional, que ficou com 16. E aí, faltando 4 rodadas, o Botafogo 5 pontos na frente, ficou mais folgado, mais tranquilo, fez besteira depois, perdeu o Ceará, o América Mineiro, mas já estava praticamente classificado, né? Então, a importância desse jogo em fazer com que o Botafogo subisse, o Foguete classificou-se, foi para a segunda fase, classificou-se primeiro, uma história que o Edu já contou, no grupo dele, empatou com o Grêmio lá, ganhou de Santa Cruz 4-1 aqui, e ganhou do Santos 2-1, e foi para a semifinal contra o Corinthians, no Maracanã. História que o Edu já contou. E ganhamos 2-1, fomos para a final com o Palmeiras lá em São Paulo, jogo único também, o jogo foi em São Paulo, porque o Palmeiras tinha mais pontos que o Botafogo, e precisava apenas do empate para ser campeão. E foi o que aconteceu, 0-0. Mas esse jogo contra o São Paulo, 3-2, acabou com aquela historinha de alegria do Nordeste. Tristeza dos paulistas, né? Que São Paulo, Santos, Corinthians perderam para a gente. E o Palmeiras não ganhou. Não ganhou nem no turno, porque na primeira fase todos os clubes jogavam contra todos os outros, embora fosse de grupos diferentes. E nós empatamos com o Palmeiras 2-2, do gol do Fischer. Na final, empatamos lá de novo de 0-0. Então, o Botafogo deixou de ser a alegria do Nordeste e por muito pouco mesmo, não foi campeão, porque no finalzinho do jogo contra o Palmeiras, o Fischer perdeu um gol feito. Mas isso é outra história. Eu queria falar desse Botafogo e São Paulo, porque foi ali que o Botafogo, em 72, partiu para cima. Se classificou e melhorou muito suas atuações. Basta dizer que o jogo seguinte foi aquela chapuletada de 666, the number of the beast, dos nossos adversários rubro-negros. Tá certo? Então vamos nessa, que a hora é essa, e voltaremos ao passado. Esperem e verão no futuro a gente indo para o passado. Que Valeu. isso.
É isso aí, rapaziada. O final ali um pouco. Eu tô tentando entrar aqui na mente do Marcelo aqui com esse final aqui, mas beleza. Rapaziada, mais um para conta. Foram 3 episódios com referências distintas, momentos distintos. Se bem que o 69 para 72 estavam ali um coladinho no outro, mas eram situações bastante diferentes, envolvendo personagens diferentes. E é isso. Mais um episódio para conta do Botafogo História Ontem, Hoje para Sempre. A gente vai se ver ali na resenha, a gente vai trocar umas ideias em relação a isso e outras coisas também que a gente deixou para conversar. Rapaziada, lembrando, hein, se você ainda não se inscreveu no canal, nós estamos chegando a 2.000. Cara, sempre lembrando, né? O nosso trabalho ele é orgânico. Então, essa rapaziada que está chegando e chegando junto, está chegando na moral mesmo. A gente não está nem utilizando ainda redes sociais, só uma informação para vocês. Então, é super orgânico. Então, vamos tentar chegar agora a 2.000 pessoas inscritas, dar uma forcinha para a gente aí, para impulsionar essa bagaça um pouco mais adiante. E curte os vídeos, gente. Curte os vídeos, que isso vai ajudar pra caramba. Marcelo, vai aí com o seu sino encantado. Eu queria pedir aos interessados, e tomara que sejam muitos, né? Parece que sim, a apertar o sininho. Aperta o sininho, se inscreva no canal e aí receba as informações do que vem por aí, que já foi. Futuro e passado. Tá legal? Boa. Um abraço para todos. Valeu, rapaziada. Fiquem bem Valeu, aí, valeu. se cuidem. Até a próxima, até a resenha, hein? Vamos para a resenha bater um papinho aí. Chega mais. Fiquem bem, se cuidem.